Hora de tirar as dúvidas sobre saúde bucal, falar sobre odontologia com o nosso expert. Seja bem-vindo, Dr. Giovanni Pedruzzi. Muito obrigado, Rosê. Muito prazer estar no programa novamente. O prazer é todo nosso e ficam as dúvidas, né? Daquelas doenças, daqueles probleminhas, não é? Antigos que a gente pode prevenir. E aí o doutor pode esclarecer tudo pra gente. Cáries, gengivite, bruxismo, tudo rolando. Exato. Seguem esses probleminhas, doutor? Seguem, mas de forma um pouco diferente do que era no passado, né? Por exemplo, as cáries hoje, elas acontecem muito menos, né? A incidência é menor. Mas, por exemplo, questão de gengivite, questão de periodontite, principalmente a gengivite, ela é muito comum e a pessoa às vezes não trata. Tem aquele sangramento na gengiva, quando passa o fio, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de mau hálito e são sinais de que ela tem, né? Principalmente o sangramento, mostra que tem a gengivite, né? O sangramento na gengiva é fatal. Se a pessoa tem isso, ela tem gengivite, é inflamação ali. Então precisa ser tratado isso, não dá para deixar isso evoluir ao longo do tempo, né? Às vezes a pessoa tem há anos e aí vem no consultório só ali que o dentista vai começar a tratar. E qual é o tratamento para gengivite? Primeiro, remover o agente agressor, que é a placa bacteriana e o tártaro, que estão escondidos ali, seja embaixo da gengiva, em alguma situação anatômica do dente, pode ser restauração, algum lugar onde a placa está se escondendo, o dentista vai ter que localizar isso, deixar com o formato certo para que isso não aconteça. Remover, ensinar o paciente a conseguir tirar diariamente. Cada paciente tem uma anatomia dental, tem muitas situações diferentes, então a gente tem que adequar aquela situação para que o paciente consiga tirar toda a placa bacteriana, porque se a gente, mesmo que trate a gengivite, não conseguir ter uma alteração na higienização, ela vai voltar. Então a gente precisa ter uma mudança no hábito de limpeza diária, diário, que o paciente vai precisar fazer uma escovação geralmente do sulco da gengiva, que é o principal lugar onde a placa se esconde. Então a gente ensina isso, a gente vai mostrar o jeito certo de chegar lá no lugar para que remova diariamente isso, além da limpeza profissional, e aí vai estar tratando o problema da gengivite. Nossa! Porque senão a gente vai deixar ela evoluir muitas vezes para periodontite, onde é uma inflamação daí dos tecidos de suporte do dente, e aí vai tendo uma perda óssea, vai afrouxando o dente, vai saindo até um pouco de supuração de pus da gengiva, halitose, tudo mais. Então aí sim é um problema com danos irreversíveis, essa perda óssea não vai voltar. Então, aí vai chegar um caso bem mais grave. Vai provocar daí quando a gengiva desinflamar, desinchar, vai ter retrações, vão ter áreas sensíveis do dente, tudo isso poderia ser evitado se tratasse no momento da gengivite, no momento certo, não deixar ela cronicamente ali. Então é por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção. A gente precisa consultar o dentista e já fazer toda essa anamnese, visualizar o que precisa, conversar com o paciente, ver todos os sinais de bruxismo, de gengivite, de cáries iniciais, infiltrações e tratar enquanto é fácil tratar. E essas doenças estão interligadas, doutor, ou não necessariamente? De certa forma sim, porque por exemplo, o que causa a gengivite, a cárie e a placa bacteriana? É a mesma coisa, a gengivite, a cárie e a doença periodontal são o mesmo agente agressor que a placa, é a bactéria. A placa bacteriana é que causa tudo isso. Então, ao removermos a placa da forma correta, tanto profissionalmente, com ultrassom, com bicarbonato, com escovinhas especiais no consultório, quanto fazer isso em casa diariamente vai prevenir todos esses problemas. O mesmo agente agressor, que é a placa bacteriana, é que causa todos esses problemas. E de quanto em quanto tempo tem que ser feita essa limpeza mais profunda, no caso? No dia que a pessoa fizer a primeira limpeza com a gente vai conseguir detectar o quanto que está evoluindo o problema, o quanto que está suscetível a aumentar. Então, a maioria dos casos, a gente consegue estabelecer um controle anual. Uma vez por ano faz uma limpeza boa e a pessoa estando bem treinada em casa vai conseguir prevenir tudo isso. Quando a gente tem uma situação mais aguda, a gente vai reduzir para 6 meses, de 6 em 6 meses fazer uma revisão. E quando é uma situação muito agressiva, onde a doença periodontal, por exemplo, está
fazendo realmente perder osso, né, tá avançada, né, doença periodontal avançada, que aí já põe em risco até mesmo de perdas dentais, né. Nesses casos é importante fazer de 3 em 3 meses, fazer uma limpeza no consultório, um treinamento, uma revisão, ver se está conseguindo tirar toda a placa, porque senão essa doença realmente vai fazer a pessoa chegar numa dentadura, entendeu? Então precisa controlar, cada caso vai ter um tempo determinado para fazer as revisões. Nós temos um caso de doença periodontal que a gente fala assim, o nomezinho até não é tão feio, né, doutor? Sim. Mas o caso é terrível, né? Antigamente se chamava piorreia, né? Um nome um pouco mais feio, né? Muito feio. Antigamente se piorreia, chamava a pessoa assim. Já fica chocada, né? Eu tô com piorreia, tio. Mas então realmente a gente precisa estar atento, né? E ter o consultório, o dentista, ele tem que perceber tudo isso, né? Até mesmo as lesões bucais, às vezes acontece, né? A pessoa está lesionando o mesmo local repetidamente, né? Isso também é uma coisa a se prevenir para futuras lesões mais agressivas, né? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Nesse caso aqui, Rose, a gente fez uma faceta nesse central direito do paciente e o clareamento dental. E tu vê que são 2 procedimentos simples e rápidos e que trazem uma alteração tão grande assim, né? Que realmente muda todo o sorriso apenas com clareamento e uma faceta. Então um tratamento muito rápido. Esse paciente fumava, por isso que estava tão amarelado assim. E aí a gente fez então o clareamento e a faceta, e aí ele até deixou de fumar. Que maravilha! A gente nunca impõe isso, não é uma condição sine qua non, a pessoa não tem que parar de fumar, mas ela vai se sentir estimulada, motivada, né, a cuidar muito mais dos dentes, a querer que se mantenham brancos assim por muito tempo. Depois de conquistar um sorriso desse, vai querer perder não, né? Pois é. Aí às vezes a pessoa me pergunta quantos anos vai durar esse clareamento, né? O clareamento, mesmo que passem diversos anos, 5 anos, 7 anos, sem fazer nenhuma manutenção, ele vai continuar mais claro do que quando foi feito. Ele vai durar muito tempo, só que não na mesma intensidade. Ele vai gradualmente tendo um escurecimento que é do fisiológico, né? Ele vai, os pigmentos da alimentação vão se depositando. Então se a pessoa quiser manter o mesmo padrão, esse branquinho mesmo, a cada 2 anos mais ou menos a gente faz uma manutenção do clareamento, faz uma consulta de laser, ou então faz, se foi feito em casa, né, a maioria dos casos faz com laser, mas se fizer em casa usa uma semana em casa. É muito mais fácil essa manutenção do clareamento do que o primeiro clareamento, né? Então a gente vai manter os dentes sempre no mesmo nível, né, de estética. Esse caso aqui, Rose, a gente fez facetas, né? Olha só, tinham infiltrações em algumas restaurações, né? Tinha um pouco de gengivite, periodontite, né, que a gente conversou antes. A gente tratou tudo isso e aí cobriu a parte da frente dos dentes ali com porcelanas. E aí a gente vê que ficou tudo, né, bem adaptado, não tem mais aquela infiltração, né. Essas infiltrações aqui são lugares onde se depositam a placa bacteriana que causa a cárie, a doença periodontal, como a gente falou antes. Então todas essas regiões anatômicas onde fica um espaço, a gente vai ter que solucionar isso aí. Não pode deixar um lugar onde se deposita alimento, onde fica bactéria, né? A gente tem que solucionar. E quando a doença periodontal avança, né, como a gente começou falando disso, né, essa doença periodontal vai criar bolsas na gengiva, bolsas que chegam a ter até 1 centímetro de profundidade. Ali o fio dental não vai. Então é uma situação muito desagradável, porque a pessoa não consegue limpar lá dentro e ficam bactérias lá. Então isso vai provocar uma halitose, vai provocar cada vez mais perda óssea, porque a placa vai ficar lá dentro indefinidamente. Então aí a gente vai ter um tratamento muito mais agressivo, vai ter que fazer uma raspagem da raiz, às vezes até cirúrgica, para conseguir remover toda essa placa e normalizar, deixar a gengiva saudável de novo. Então realmente é importante atuar no início, quando tem uma gengivite apenas, e não deixar evoluir para uma periodontite mais severa, né? Com certeza. E o resultado maravilhoso também, né? Resultado bem estético, né? Onde todos os dentes de cima foram renovados. A vista, né? Frontal é chocante. Né? Uma mudança bem grande. Bem grande. Até nessa vista lateral, né? Esse dente aqui a gente vê que ele era bem mais largo, né? Porque ela tinha a genesia do lateral, então esse era um canino, na verdade, que estava no lugar do lateral.
Então aí a gente aproveitou para tentar deixar ele o mais estreito possível, mesmo sendo um canino. A gente transformou o canino num lateral. Então deixou mais harmônico. A gente vê que a mudança é evidente, né? Ficou bem mais natural, bem mais estético, mais agradável, assim, com essas novas facetas do que com essas restaurações e próteses antigas aqui. E na realidade todos os problemas que o doutor relatou, a gente observa que é uma mulher bem jovem, né? Sim, é uma mulher jovem e inclusive bem inserida, assim, tinha uma atividade bem no comércio e tal, então é importante que tenha o seu cartão de visita renovado, né? Que tenha o seu sorriso como um instrumento, né? de poder se tornar mais, digamos assim, mais bonita, mais com autoestima. Né? A primeira impressão é que fica, não é o que dizem, então a É. gente realmente tem que estar bem com a imagem da Sim, gente. sim. Tem, claro, a questão da saúde, que é sempre a mais importante, mas a gente olhar e gostar do que vê é muito importante, né? Sorrir com autoestima, com segurança, né? A pessoa poder não se preocupar com isso e que seja um fator positivo, né? Não ter que colocar a mão na frente para sorrir, isso Se é muito esconder, desagradável. né? O ideal é a gente poder se mostrar, né? Bem feliz. Isso aí. Que realmente ali deveria ser um fator de constrangimento, né? Sem dúvida. Aqui também a gente fez tinha resinas antigas, né, que estavam amareladas com infiltração, e a gente fez aqui 2 facetas, né? Então isso aqui é bem rápido. São Aonde as 2 facetas, consultas. doutor? No central e no lateral. Esses Central 2 e dentinhos lateral. aqui. Que eram realmente os que estavam aqui, né? Bem danificados. Isso aí. E trocou algumas resinas antigas aqui, né? Que tinha tratamento simples, né? Tratamento bem rápido. E um sorriso lindo, rapaz, ficou. Tem uma melhora muito grande, né? E clareamento também. A gente não fez clareamento, a gente fez a limpeza e essas facetas aí, não fizemos o clareamento. Nossa, que maravilha. Aqueles cuidados que a gente tem que ter, né? E quer ter. Aqui também um outro caso de facetas, né? O nível gengival também, né? Ao fazer um tratamento estético, a gente sempre cuida disso, né? Aqui a gengiva desse central era bem mais alta que o outro e tinha o acinzentado do metal que tinha por dentro dessas porcelanas antigas, e a gente fez facetas sem metal, nivelou a gengiva, então tem um sorriso muito mais agradável, bem natural. Natural, né? É a palavra, né? Que aqui porque... fica bem artificial. Sim. E aqui bem natural. O legal é que as 2 porcelanas que a gente fez, não dá para notar que não é o dente dela, né? Exatamente. E era uma pessoa que, pelo que eu vejo, já se cuidava, né? Sim. Mas mesmo assim não conseguiu obter um sorriso harmonioso. E agora sim, né? Exatamente. Na vista final. E casos também onde a pessoa usa prótese móvel, né? Onde tem que tirar a prótese e a gente faz daí fixo, com o céu da boca livre, não precisa, né? Porque a prótese móvel ela ocupa o céu da boca, seja com metal, seja com acrílico, e aí diminui muito a sensação do alimento, né? A sensação mastigatória, a qualidade, né? De sentir o paladar. E aí o fato de ter que tirar torna a pessoa, né, muito constrangida. Às vezes ela está num restaurante, às vezes vai fazer uma cirurgia, precisa remover, as pessoas vão ver ela desse jeito. Então a gente faz próteses fixas com implante ou usando os próprios dentes dela, e aí consegue, né, passar de uma prótese móvel para uma prótese toda fixa, podendo mastigar bem os alimentos, ter um potencial mastigatório muito grande, vai inserir na alimentação alimentos que tinha deixado para trás, né, porque a prótese móvel não nos permite comer qualquer coisa, ela machuca muito. Então, fazendo implantes, ela tem uma qualidade de vida muito superior. Ela vai conseguir mastigar, não precisa remover, vai ter um sorriso estético. É outra vida, digamos assim. Começa a ter qualidade de novo. Doutor, amei os casos, né? A amplitude, né? A gente conseguiu fazer um passeio bem grande pela odontologia. Isso. E tudo que ela pode nos proporcionar sempre, sim, né? E a questão da gente viver, né, mais e melhor e poder aproveitar de tudo isso, né? Seja qual for a nossa necessidade, né? De um clareamento a um caso maior, né? Como sim, a gente terminou mostrando aqui. Sim. Muito obrigada pelas dicas de hoje. E você, independente da sua necessidade, já sabe, né? Estamos à disposição. A gente está à disposição. Obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor.